Cristo. Amém. Aleluia, é um prazer estar pregando no culto da família. Aleluia, Jesus me deu uma família maravilhosa. E por isso eu estou alegre. Amém. Glória a Jesus. Abra as vossas Bíblias em Evangelho de João, no seu capítulo de número 11, no seu versículo de número 4, só um versículo só para a igreja se assentar, amém? Glória a Jesus. Todos acharam? Glória a Jesus. Que diz assim, Evangelho de João, no capítulo de número 11, no seu versículo de número 4, que diz assim: ouvindo isso, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, porém para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Glória a Jesus. Pode se assentar. Eu acredito que esse texto é muito pregado. Pastor, pode descer para baixo, que esse texto é muito pregado. Todos conhecem que fala da ressurreição de Lázaro. É uma família que sofreu. Se eu quisesse falar de algumas famílias da Bíblia que sofreram algumas coisas em prol do Evangelho, em prol do nome de Deus ser glorificado, eu podia falar tanto de José, poderia falar tanto de Davi, porque todos conhecem a história de Davi e todos também conhecem a história de José. José foi aquele que foi, aleluia, jogado numa cisterna, aleluia, em prol do projeto que Deus tinha na vida de Israel. Mas também Davi, ele foi esquecido no pasto pelo projeto, aleluia, para glorificar o nome de Deus. Aqui essa história de Lázaro era um amigo de Jesus, aquela família. Jesus tinha um prazer de estar naquela casa. Jesus, toda vez que ele chegava em Betânia, primeira casa que Jesus fazia, aleluia, questão de ir, era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Por quê? Porque lá Jesus ele se sentia bem, porque lá Jesus, aleluia, ele se sentia acolhido. Então Jesus, aonde ele se sente acolhido, ele faz questão de estar. E ali Jesus fazia questão de estar, porque Jesus era bem recepcionado naquela casa. Jesus, ele era bem, aleluia, apreciado naquela casa. Então não era qualquer casa, era a casa dos amigos de Jesus. Jesus tinha aquela casa como amigo. Jesus tinha aquela casa como um amigo dele. Aleluia, eu posso dizer como a família de Jesus. Eu posso dizer uma coisa: aonde Jesus se sente bem, ele faz questão de estar. E ali, a história conta que Lázaro, ele se adoece. Ele é gravado por uma enfermidade. Mas Jesus, ele não estava no momento, porque Jesus, naquela época, ele não era onipresente, não estava em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus, ele estava perto do Jordão, e a caminhada de Betânia até no Jordão era uma caminhada de um dia. E Lázaro, gravado dessa doença, Marta e Maria dá uma missão para os seus servos: ó, vai lá, fala com o mestre que o amigo que ele ama tanto está doente. Acredito eu que eles foram caminho de um dia, deram a notícia a Jesus, mas caminho de um dia voltando, chegando lá, eles dão a notícia a Maria: Maria, nós falamos com o mestre, mas o mestre não me respondeu nada, Maria.
tudo que vem acontecer em nossas vidas, achamos que tem que ser no nosso tempo, não é verdade? Achamos que tem que ser na nossa hora, no nosso momento, mas ali não. O momento é de Jesus, a hora dele, ele vai na hora que quer. Mas o ser humano, essa mania de ansiedade, de querer passar na frente do projeto de Deus, o que é que acontece? Acha que tem que ser no teu tempo, mas não, o tempo é de Deus. Aí Jesus libera uma palavra depois de 3 dias. Automaticamente o amigo dele já está morto, tá? E Jesus fala: vamos para Galileia. E os seus discípulos falam para Jesus: Jesus, esses dias atrás eles queriam nos apedrejar lá. Como que nós vamos ir para lá de novo, Jesus? Aí Jesus libera uma palavra e fala: meus discípulos, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque nele não existe luz. Então começa a entender o quê? Que Jesus sempre vai fazer o tempo dele na hora dele, não no nosso tempo. E Jesus decide ir. Automaticamente a casa de Marta e Maria estava com dúvida: será que o mestre vai vir? Será que ele vai fazer? Não é assim. Quando não é no nosso tempo, nós achamos até que Jesus nos esqueceu. Quando não é na nossa hora, a gente acha que Jesus nem ouviu o nosso clamor. Não é dessa maneira. Automaticamente Marta e Maria talvez já estava passando isso na mente: será que o mestre vai vir? E quando Jesus chega na porta da cidade, Marta vem ao seu encontro e libera uma palavra: mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas quem disse que Jesus, ele gosta de se envolver no meio da medicina? Quem sabe que Jesus, ele não gosta de se meter no meio da medicina. Enquanto dá para o homem resolver, Jesus não se mete. Enquanto dá para o homem fazer, Jesus não entra. Porque se Jesus estivesse lá, no momento que Lázaro ficasse doente, sabe o que ia acontecer? Será que foi Jesus ou foi o remédio que Lázaro tomou? Será que foi Jesus ou foi a medicina que resolveu o problema? Então Jesus não gosta disso. Jesus, ele gosta de fazer milagres. E automaticamente, quando Jesus chega, Marta fala: mestre, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus libera uma palavra: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. E Marta libera uma palavra de novo para Jesus: Senhor, eu sei que tudo que tu pede a Deus, ele te responde e faz. E é interessante que depois Marta fala de novo: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. É crente que não conhece Jesus, é crente que não entende que Jesus, ele tem poder para ressuscitar, para curar,
Jesus. E algo interessante ela usou a mesma frase que Marta usou. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: aonde o puseram? Aonde o puseram? E Maria fala: mestre, vem e vê. Aleluia. E algo interessante que Jesus ele sempre vai chegar na hora certa. Jesus ele vai chegar na hora exata do milagre, porque o milagre não pode ser no meu tempo nem no teu tempo. O milagre é no tempo de Jesus. Aquilo que parece impossível para mim e para você, aí é possível para Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. A minha família é um projeto e uma ferramenta para Deus. A minha dor é uma ferramenta para libertar pessoas. Por que estou dizendo isso? Porque todo sofrimento tem um propósito. Todo sofrimento tem algo de Deus para fazer na vida de alguém. Mas a gente não entendemos isso. Começamos a questionar: Senhor, por que está acontecendo isso? Mas aí, o que acontece? Os questionamentos atrapalham. Os questionamentos tiram o foco. Os questionamentos nos afastam daquilo que vamos conquistar. Mas Deus não. Deus é alguém que mesmo, aleluia, pela nossa ansiedade, pela nossa forma de pensar, Deus, Ele é alguém que entende, aleluia, que nós nascemos para fazer a obra dele. E nesta noite, aleluia, devemos entender que essa família estava passando algo momentâneo. Essa família estava passando algo que tinha um fim, tinha um limite. Aleluia, esse limite aonde? É quando Jesus chega, é quando Jesus se apresenta. Aleluia, pode estar tudo dando errado, mas se Jesus se apresentar, aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Começa a dar certo. Começa a dar certo. Porque quem faz é Ele, a obra é dele. Aleluia, nós não fazemos nada. E Jesus, aleluia, chega aonde o puseram Lázaro. E quando ele chega naquela gruta, aonde botaram Lázaro, primeira coisa que Jesus faz, olha para o céu. Porque Jesus ele entende que o socorro não vem daqui, o socorro vem do céu. Da onde vem o socorro da igreja? Do céu. Aleluia. Da onde vem a vitória do povo? Do céu. E Jesus entende, por mais que ele é Deus, por mais que ele venha fazer a vontade de Deus, ele entende que é o nome de Deus que tem que ser glorificado na minha e na tua vida. O meu sofrimento é a glória de Deus se manifestar. Porque pessoas vão olhar para o seu sofrimento e vai até dizer: ué, cadê o teu Deus? Ué, o Deus que tu serve não faz nada por você? Ué, o que está acontecendo? A tua oração não está sofrendo efeito? Mas quem disse que Deus tem que fazer na hora que pessoas, aleluia, questionam? Quem diz que Deus tem que fazer na hora que as pessoas, aleluia, duvidam dele?
Porque tem tanta gente duvidando, mas Deus não esquenta com isso, não. Sabe por quê? Porque Ele faz na hora dele. Aleluia. E quando Ele chega, Ele olha para o céu e fala: Senhor, eu sei que sempre Tu me ouves. Marta, tira a pedra. Ele manda Marta tirar a pedra. Aí algo interessante, que Marta, ela pede as outras pessoas para tirar a pedra. Aí eu entendi, pastor, que tem coisas que é nós que temos que fazer. Ainda mais quando refere outras pessoas. Quando refere outras pessoas, é um dever nosso de fazer acontecer na vida de alguém. Porque nós fomos chamados para quê? Para curar pessoas. Aleluia! Para ajudar pessoas. E aí, eles vão e tira a pedra. E Jesus clama: Lázaro, saia para fora. Lázaro, saia para fora. E a multidão está tudo olhando, está tudo na expectativa. Aleluia. Está demorando, mas Ele está saindo. Está demorando, mas Lázaro está saindo. E quando Lázaro sai para fora, Jesus libera uma palavra para os seus irmãos: desenrola ele, desata as ataduras dele. Porque Jesus, Ele sempre vai nos incumbir de fazer algo por alguém. Jesus, Ele sempre vai direcionar nós para alguém. E ali Jesus fala: tira as ataduras dele. Aleluia. Porque que eu falei que o sofrimento de alguém, é para converter alguém. Porque Deus não chamou a igreja para ficar na zona de conforto. Deus, Ele não chamou uma igreja para ficar na mesmice. Deus não chamou alguém, aleluia, para esquecer de quem está do teu lado. Deus não chamou ninguém, aleluia, para negligenciar pessoas que estão do teu lado. Deus é Deus, aleluia, de união. Deus é Deus, aleluia, de comunhão. Então, aonde tem comunhão, Deus está. Aleluia. Aonde tem união, Deus está. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de união. O Jesus que nós servimos é alguém, aleluia, glória a Jesus, que Ele sempre vai te direcionar a alguém. Porque eu sempre falo isso e vou continuar falando: Jesus não precisa da tua ajuda. Jesus não precisa da minha ajuda. Pessoas precisam da tua ajuda. Pessoas precisam da tua ajuda. Jesus não precisa da minha ajuda. Aleluia. Quando fazer a um dos meus pequeninos, a mim me faz. É Jesus falando. É Jesus falando. Mas as pessoas acham que Jesus precisa de alguma coisa. Jesus não precisa de nada. Portanto, dei a memória. Davi carregando a arca no lombo dos bois.
usar, vai, mete a mão na água. Deus fulmina a usar, porque Deus não precisa de ajuda de ninguém. Conta contigo, conta comigo, conta com a irmã Maria, aleluia, conta com a pastora, aleluia, mas não precisa. Tem outra palavra que fala: se você não clamar, as pedras clamam. Se você não clamar, as pedras clamam. Então a palavra de hoje é: o seu sofrimento, aleluia, aleluia, para servir para alguém, para a conversão de alguém. Lázaro saiu para fora. Lázaro saiu todo enrolado. Mas quem estava ali viu isso. Se ele chega com o Lázaro doente, o que iam dizer? Aquela de pirona que Lázaro tomou foi a cura de Lázaro. Aquele complexo curou Lázaro, mas Jesus, ele sempre vai te surpreender, porque Jesus é o que eu falei, aleluia. Jesus gosta de fazer milagres, e milagre é quando você não tem mais nada, acontece um milagre. Quando você está no hospital, aleluia, no CTI, respirando por aparelho, é um milagre. É um milagre. Amém? Que a gente viemos é estar firme, porque Betânia é lugar de descanso, é lugar de carinho. E aonde tem carinho, aonde tem paz, Jesus está. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Fica com essa palavra. O seu sofrimento não é para te matar. O teu sofrimento é para converter pessoas que estão perto de você e está vendo, rapaz, a missionária passa por isso tudo. Ô Jesus, e não larga Jesus. Está sofrendo, e não larga Jesus. Aleluia. Pastora, eu até confundo, pastora missionária, mas é pastora missionária. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, a palavra foi essa, tá bom? Nós queremos a cada dia entender que Jesus, ele não quer matar ninguém. Portanto, o texto fala que Jesus chorou. Ele chorou. Jesus chorou pelaquela família. Ele chorou pelos seus amigos. Por que ele chorou? Aleluia. Porque para Marta e Maria, ele estava demorando. E o sofrimento deles tornou o sofrimento também de Jesus. Por mais que Jesus ia ressuscitar o morto, mas o sofrimento que eles passaram fez Jesus chorar. Porque Jesus, ele se comove com o seu sofrimento. Mas se for para você sofrer, para a obra ser concluída na tua vida, ele vai olhar, sabe para quê? Para a glória de Deus. Aleluia. Tudo que acontece na tua vida de ruim, para a glória de Deus. Amém? Fica com essa palavra e assim eu vou receber uma oportunidade em nome de Jesus.